Perda do sentido do pecado. A partir do evangelho lido na comunhão eclesial, a consciência cristã adquiriu, no decurso das gerações, uma fina sensibilidade e uma perspicaz percepção dos fermentos de morte que estão contidos no pecado. Sensibilidade e capacidade de percepção também para individuar tais fermentos nas mil formas assumidas pelo pecado, nos mil carizes com que ele se apresenta. É a isto que se costuma chamar o sentido do pecado. Este sentido tem a sua raiz na consciência moral do homem e é como que o seu termômetro. Anda ligado ao sentido de Deus, uma vez que deriva da consciência da relação que o homem tem com o mesmo Deus, como seu Criador, Senhor e Pai. E assim como não se pode apagar completamente o sentido de Deus, nem extinguir a sua consciência, também não se dissipa nunca inteiramente o sentido do pecado. Entretanto, não raro no decurso da história, por períodos mais ou menos longos e sob o influxo de múltiplos fatores, acontece ficar gravemente obscurecida a consciência moral em muitos homens. Temos nós uma ideia justa da consciência? Perguntava eu há 2 anos num colóquio com os fiéis. Não vive o homem contemporâneo sob a ameaça de um eclipse da consciência, de uma deformação da consciência e de um entorpecimento ou de uma anestesia das consciências? Demasiados sinais indicam que no nosso tempo existe tal eclipse, tanto mais inquietante quanto esta consciência, definida pelo concílio como o núcleo mais secreto e sacrário do homem, anda estreitamente ligada à liberdade do homem. Por isso, a consciência com relevância principal está na base da dignidade interior do homem e, ao mesmo tempo, da sua relação com Deus. É inevitável, portanto, que nesta situação fique obnubilado também o sentido do pecado, o qual está intimamente ligado à consciência moral, à procura da verdade e à vontade de fazer um uso responsável da liberdade. Conjuntamente com a consciência, fica também obscurecido o sentido de Deus, e então, perdido este decisivo ponto de referência interior, desaparece o sentido do pecado. Foi este o motivo que meu predecessor Pio XII, com palavras que se tornaram quase proverbiais, pôde declarar um dia que o pecado do século é a perda do sentido do pecado. Por que este fenômeno no nosso tempo? Uma vista de olhos de alguns componentes da cultura contemporânea pode ajudar-nos a compreender a atenuação progressiva do sentido do pecado, exatamente por causa da crise da consciência e do sentido de Deus, acima realçada. O secularismo, que pela sua própria natureza e definição é um movimento de ideias e de costumes, o qual propugna um humanismo que abstrai de Deus totalmente, concentrado só no culto do empreender e do produzir, e arrastado pela embriaguez do consumo e do prazer, sem preocupações com o perigo de perder a própria alma, não pode deixar de minar o sentido do pecado. Reduzir-se-á a este último, quando muito, aquilo que ofende o homem. Mas é precisamente aqui que se impõe a amarga experiência a que já aludia na minha primeira encíclica. Ou seja, que o homem pode construir um mundo sem Deus, mas esse mundo acabará por voltar-se contra o mesmo homem. Na realidade, Deus é a origem e o fim supremo do homem, e este leva consigo um germe divino. Por isso, é a realidade de Deus que desvenda e ilumina o mistério do homem. É inútil, pois, esperar que ganhe consciência um sentido do pecado, no que respeita ao homem e aos valores humanos, quando falta o sentido da ofensa cometida contra Deus, isto é, o verdadeiro sentido do pecado. Desvanece-se este sentido do pecado na sociedade contemporânea também pelos equívocos em que se cai ao apreender certos resultados das ciências humanas. Com base em algumas afirmações da psicologia, a preocupação de não taxar alguém como culpado nem por freio à liberdade leva a nunca reconhecer uma falta.
por indevida extrapolação dos critérios da ciência sociológica, acaba-se, como já aludi, por descarregar sobre a sociedade todas as culpas de que o indivíduo é declarado inocente. E uma certa antropologia cultural, por seu lado, à força de aumentar os condicionamentos em fluxos ambientais e históricos, aliás, inegáveis, que agem sobre o homem, limita-lhe tanto a responsabilidade que não lhe reconhece já a capacidade de fazer verdadeiros atos humanos e, por consequência, a possibilidade de pecar. O sentido do pecado decai facilmente ainda sob a influência de uma ética que deriva de um certo relativismo historicista. Pode tratar-se da ética que relativiza a norma moral, negando seu valor absoluto e incondicionado, e negando, por consequência, que possam existir atos intrinsecamente ilícitos, independentemente das circunstâncias em que são realizados pelo sujeito. Trata-se de uma verdadeira reviravolta e derrocada dos valores morais. E o problema não é tanto de ignorância da ética cristã, mas sobretudo do sentido dos fundamentos e critérios das atitudes morais. O efeito desta reviravolta ética é sempre também o de mitigar a tal ponto a noção de pecado que se acaba quase por afirmar que o pecado existe, mas não se sabe quem o comete. Esvai-se, por fim, o sentido do pecado quando, como pode acontecer no ensino aos jovens, nas comunicações de massa e na própria educação familiar, esse sentido do pecado é erroneamente identificado com o sentimento morboso da culpa ou com a simples transgressão das normas e preceitos legais. A perda do sentido do pecado, portanto, é uma forma ou um fruto da negação de Deus, não só da negação ateísta, mas também da negação secularista. Se o pecado é a interrupção da relação filial com Deus para levar a própria existência fora da obediência a Ele devida, então pecar não é só negar Deus. Pecar é também viver como se Ele não existisse, bani-lo do próprio cotidiano. Um modelo de sociedade mutilado ou desequilibrado num ou noutro sentido, como é frequentemente veiculado pelos meios de comunicação, favorece bastante a progressiva perda do sentido do pecado. Em tal situação, o ofuscamento ou a debilitação do sentido do pecado resulta, seja da recusa de qualquer referência ao transcendente em nome da aspiração à autonomia pessoal, seja da sujeição a modelos éticos impostos pelo consenso e costume generalizado, mesmo quando são condenados pela consciência individual, seja das dramáticas condições socioeconômicas que oprimem grande parte da humanidade, causando a tendência para se verem erros e culpas apenas no âmbito do social. Seja, por fim e sobretudo, do obscurecimento da ideia da paternidade de Deus e do seu domínio sobre a vida do homem. Até mesmo no campo do pensamento e da vida eclesial, algumas tendências favorecem inevitavelmente o declínio do sentido do pecado. Alguns, por exemplo, tendem a substituir posições exageradas do passado por outros exageros. Assim, da atitude de ver o pecado em toda parte, passa-se a não o vislumbrar em lado nenhum. Da demasiada acentuação do temor das penas eternas, a pregação do amor de Deus, que excluiria toda e qualquer pena merecida pelo pecado. Da severidade no esforço para corrigir as consciências errôneas, a um pretenso respeito pela consciência, até suprimir o dever de dizer a verdade. E por que não acrescentar que a confusão criada na consciência de muitos fiéis pelas divergências de opiniões e de ensinamentos na teologia, na pregação, na catequese e na direção espiritual, acerca de questões graves e delicadas da moral cristã, acaba por fazer diminuir, quase até a sua extinção, o verdadeiro sentido do pecado? E não pode deixar-se em silêncio alguns defeitos na prática da penitência sacramental. Tal é a tendência a ofuscar o significado eclesial do pecado e da conversão, reduzindo-os a fatos meramente individuais ou vice-versa, a anular o valor pessoal do bem e do mal para considerar nestes exclusivamente a dimensão comunitária. Tal é também o perigo
que nunca foi totalmente esconjurado do ritualismo rotineiro que tira ao sacramento o seu significado pleno e a sua eficácia formativa. Restabelecer o justo sentido do pecado é a primeira forma de combater a grave crise espiritual que impende sobre o homem do nosso tempo. Mas o sentido do pecado só se restabelecerá com uma chamada à atenção clara para os inderrogáveis princípios de razão e de fé que a doutrina moral da Igreja sempre sustentou. É lícito esperar que, sobretudo no mundo cristão eclesial, reaflore um salutar sentido do pecado. A isso levarão uma boa catequese, iluminada pela teologia bíblica da aliança, a escuta atenta e o acolhimento confiante do magistério da Igreja, que não cessa de proporcionar luz às consciências e uma prática cada vez mais cuidada do sacramento da penitência.